impulsos e cumpra os horários. Seja fiel aos seus objetivos. Use a paciência, a perseverança e o julgamento criterioso para colocar a casa, o trabalho e as obrigações sociais em ordem. Não seja inovador ou mutante. Siga os procedimentos, conte com você mesmo e conserve a dignidade. Não é hora de experimentar ou de ser preguiçoso. Os planos para amanhã, feitos hoje, provavelmente serão alterados ou cancelados, por isso trate dos detalhes que possam restringir as liberdades do amanhã. Você vai notar que os outros estão delegando responsabilidades e examinando orçamentos. Os erros podem ser corrigidos, e melhoras podem ser conseguidas nesta época. Evite ser descortês, insensível ou cabeçudo. Mesmo que existam correntes criativas fluindo, não há saída ou cooperação para as opções metódicas, mundanas e controladas de hoje. Assuma o compromisso pessoal de perseverar até que as coisas estejam terminadas. Não seja desmazelado ou inadaptável. Deixe as necessidades momentâneas guiarem os atos do dia de hoje. Use o suor e o planejamento, e faça o que tenha que ser feito para manter as convenções, a disciplina e a durabilidade. Seja franco e obediente ao tratar com os superiores, mantenha a compostura e seja razoável. Nada será realizado se você não fizer um esforço escrupuloso, prudente e constante. É um bom dia para capinar as ervas daninhas no jardim, limpar os armários ou puxar o saldo do talão de cheques. Os prazeres sexuais do amanhã podem ser perseguidos, mas dependerão do trabalho de hoje. Capítulo 9, número 5. Liberdade sexual. Atributos: positivos, empreendedor, entusiasta, operoso, versátil, inteligente, amante da liberdade, fértil, sensual, aventureiro. Negativos: irresponsável, impetuoso, desapaixonado, esquecido, muito sexualizado, sem objetivo, muito indulgente, monótono, antiquado. Correspondem a S, letras, I, N, W. Número ímpar, agressivo. Disposição, sensual, espontâneo, inconvencional. Números: 14, 23, 32, 41, 50, 59, 68, 77, 86, 95, 104. Cor: turquesa gema, turquesa, água marinha. Cristais: mica branca, orblenda. Vegetação: cravo, gardênia. Primal era alimentos: alface, aipo, pepino, endívia, beterraba, brócoli, perca, maçã, cereja. Framboesa, melão, fruta do conde, amêndoa. Instrumentos: apelo musical, sinos, trompete, viola, ritmo. Nota musical: sol, quando desafiado, sol sustenido, planeta, Marte. Mês: maio. Dias de nascimento: 5, 14, 23. Dia da semana: terça-feira. Números de compatibilidade geral: 1, 3, 7, 9. Números de incompatibilidade: 2, 4, 6, 8. No plano comercial, nota: se o indivíduo tem o desafio do número 5. Estas descrições vão oscilar de positivas a negativas até que o desafio seja equilibrado. Por favor, certifique-se de ler o significado do número desafio. Desafio do número 5 é um desafio à compreensão do indivíduo em relação aos aspectos físicos da vida. Trata da liberdade, da indocilidade e da sexualidade. Quando crianças, os portadores do desafio são expostos à lealdade demasiada ou insuficiente. Não aprendem quando aderir ou quando mudar. Experiências muito confusas tributam a adaptabilidade do bebê, ou então é a cautela do adulto que os amarra demais. Este desafio está centrado nas expectativas que os portadores têm de prazer e dor, que foram influenciadas por demasiada curiosidade ou por insuficiência de perguntas. Pais que não levam vida convencional podem fazer estes adolescentes concentrarem-se em sexo, estimulantes e especulações ou, então, evitar a excitação e fugir das tentações da puberdade. Os 5 podem ter presenciado ou experimentado abusos sexuais, emocionais ou mentais na juventude. Por conseguinte, tentam esquecer e não conseguem aprender com as experiências do passado. Os portadores do desafio número 5 são atraídos por pessoas sensíveis, tradicionais e obviamente confiáveis, ou o contrário.
pensam que todos que são diferentes deles são interessantes. Os relacionamentos são habitualmente fugazes ou, então, arrastam-se dolorosamente. Assim que os 5 compreendem uma pessoa ou situação, costumam entediar-se. Em razão de confuso senso de lealdade, os desafiados 5 contêm-se desapaixonados, ou, então, descobrem, entusiasmados, novo interesse. Podem ater-se a alguma incumbência até bem depois de obter o resultado desejado ou abandoná-la antes de atingir o objetivo original. Os portadores do desafio número 5 tendem a não aprender com a experiência. Portanto, empacando uma rotina para não ter que repetir um episódio pendente. Quando crianças, seus pais ou podem ter insistido irracionalmente na aceitação das decisões que tomavam, ou podem ter entregado inadvertidamente as decisões aos filhos. As exposições na infância ou fizeram do sexo um tabu ou algo muito convidativo. Os pais podem ter exibido seus corpos de modo provocante ou, então, envergonhados, ocultado a exposição natural das funções corpóreas. Quando adultos, o sexo e a sensualidade ou são muitíssimo importantes, ou são ignorados. Estas crianças podem estar muito condicionadas a mudanças ou, então, temem o inesperado. Assim, podem não testar sua curiosidade ou as circunstâncias podem tê-las forçado a assimilar ensinamentos apenas da experiência. Quando adolescentes, são muitíssimo adaptáveis, sempre boas praças, ou, então, temem demais o inesperado, desprovidas do instinto de camaradagem. Quando adultos, podem casar-se para satisfazer impulso sexual e divorciar-se quando caem em si. Os portadores do desafio número 5, de modo geral, casam-se mais de uma vez ou não se casam nunca. É difícil excitá-los mais, quando são sexualmente ativos, nada a que lhes baste. As responsabilidades básicas são esquecidas. As contas não são pagas. As roupas ficam por lavar. O dinheiro é gasto prodigamente. Os 5 conservam o momentum até que algo extremo aconteça e os devolva à realidade. As pessoas não desafiadas pelo número aceitam o sexo, a sensualidade e os estímulos como parte do curso natural dos eventos. Os desafios N número 5 dão muita, ou pouca importância a tais prazeres, a sensualidade, o impulso e os estimulantes tornam-se arapucas que os dispersam da rota de suas ambições. Os 5 ou tocam, saboreiam, cheiram e sentem tudo que a vida tem a oferecer, ou então vivem as sensações de outrem. É difícil para os portadores do desafio número 5 saber como ou quando modificar os entusiasmos. Investigam os desconhecidos com excesso de cuidado ou, então, abraçam-nos à primeira vista. Procuram variedade ou aferram-se a compromisso que há muito já demonstrou ser indigno de sua lealdade. Quando crianças, podem ter presenciado tomadas de decisões muito rápidas. Quando adultos, arriscam palpites ou, então, investigam com todo cuidado antes de aderir a uma nova situação. É difícil para os desafiados 5 sentir quem é digno de sua devoção. Seu talento intuitivo para saber quando mudar ou o que mudar foi atrofiado. Embora diagnosticadores imediatos dos outros, os portadores do desafio número 5 não conseguem espontaneamente fazer o que é certo para si mesmos. Este desafio resulta no medo de arriscar ou em ânsia de viver. Os portadores deste desafio podem ser virgens vegetais ou ativos e sedutores adeptos das trocas de casais. São empreendedores ou observadores cínicos. Para eles, a vida pode tornar-se tanto fuga de uma ou outra responsabilidade, como uma série de compromissos enclausurantes assumidos inconscientemente. Os 5 pensam que podem se estabilizar em contato com pessoas convencionais, mas o resultado é a estagnação. Ou são entusiastas a respeito de tudo, ou seus talentos catalisadores são esmagados pelo tédio. As drogas, a bebida e as viagens, qualquer coisa que ofereça o nirvana, são uma tentação que deve ser agarrada vorazmente ou, então, afastada rapidamente. O desafio do número 5 às vezes leva o portador a parecer irresponsável e inconfiável, embora não seja este o caso. Na realidade, a aparência é apenas resultado de curiosidade indefesa, de expectativas inconvencionais e da crítica inadequada das imperfeições.
Os Tailnutos número 5 baseiam-se na inteligência, AVI-10 e na adaptabilidade aos aspectos desconhecidos da vida dos pensadores convencionais. O estilo de vida inicial dos 5 pode ter sido instável. Esta situação leva o jovem a esperar viver segundo seu próprio arbítrio. É possível que as exposições tenham sido restritivas ao ponto de levá-lo aos raciocínios rápidos. O resultado é a personalidade temperamental, ou é atirado, ou covarde. Noivados rompidos, casamentos curtos ou relacionamentos sociais que mais parecem contatos comerciais são denominadores comuns aos 5. O estilo de vida pode mudar de forma incessante. O dinheiro entra ou sai inesperadamente. Problemas físicos com os órgãos reprodutores não são incomuns. É difícil equilibrar mental, emocional ou fisicamente este desafio, cujos portadores procuram relacionamentos firmes com pessoas estáveis que não se sentirão à vontade com a indocilidade dos 5. Costumam atrair seus pares, pessoas que se compensam exageradamente no plano sensual e sexual. De modo geral, este desafio é compreendido e canalizado quando o portador está entre os 50 e os 60 anos de idade. Até lá a autodisciplina, a autoconsciência e a vontade de lembrar as decisões precipitadas são necessárias. Os 5 devem lembrar que os velhos amores e amigos são parte da experiência de viver. Não devem ser descartados como sapatos velhos assim que são entendidos. Os portadores do desafio número 5, de modo geral, querem o que não têm no momento e esquecem o que não querem lembrar. O desafio 5 pode oscilar de um a outro dos seguintes extremos até que o comportamento do portador do desafio seja reconhecido e tenham início novos hábitos que estabilizem sua indocilidade, curiosidade e sensualidade. Muito livre ou muito acorrentado. Muito versátil ou muito inadaptável. Muito satisfeito ou muito infeliz. Muito irresponsável ou muito cuidadoso. Muito compreensivo ou muito malvado. Muito excitável ou muito calmo. Muito adaptável ou muito firme. Muito curioso ou muito inerte. Muito esperto ou muito lerdo. Muito leal ou muito inconstante. Muito sensual ou muito cerebrino. Muito ocupado ou muito entediado. Muito impaciente ou muito sereno. Muito sortudo ou muito azarado. Desafios físicos do número 5. Os desafios podem afetar a saúde física e também a mental. A química do corpo se altera quando os indivíduos estão estressados, e quando não sabemos o que é bom para nós, nossas mentes detonam hábitos ansiosos, zangados ou frustrados. Quando nos maltratamos, adoecemos. A atitude do indivíduo envia mensagem ao cérebro, que diz ao corpo para gritar por socorro. A fim de atraírem atenção para sua doença, as pessoas costumam adoecer ou formar hábitos negativos. Os numerólogos acreditam que a doença e o bem-estar dependem de atitude, e os desafios indicam as atitudes que resultam de sentimentos carentes. Quando não nos sentimos carentes, nos sentimos bem equilibrados e não imploramos a atenção dos outros. Essencialmente, se os desafios da personalidade estiverem equilibrados, também a química do corpo estará equilibrada, sendo, portanto, pequeno o risco de doença mental ou física. Os números de desafio indicam as maneiras pelas quais as pessoas se punem inconscientemente por não serem conscientemente boas consigo mesmas. Esta lista de doenças e hábitos negativos relaciona-se com o desafio do número 5. Abortos, problemas na gengiva, abscessos, hemorroidas, acidentes, infecções, acne, problemas renais, ansiedade, problemas bucais, artrite, esclerose múltipla, tumor cerebral, obesidade, catarata, pessimismo, quistos, alcoolismo em recuperação, problemas com drogas, problemas estomacais, dor de ouvido, instabilidade de humor, pálpebras descontroladas. Ulera para equilibrar o desafio do 5 e trazê-lo à tona enquanto talento. O primeiro passo para equilibrar o desafio é sentir-se livre para dizer, preciso ser livre. Aferre-se a um propósito materialmente produtivo. Esqueça as incoerências ou os desapontamentos inconvencionais da infância, e lembre-se de que você é adaptável. Use a mente para observar, aprender e explorar. Cole numa pessoa ou num emprego até chegar aos detalhes e ganhar experiência.
Mostre seu entusiasmo às almas menos curiosas, pois você tem a capacidade de ser um catalisador de mudanças nas vidas de outrem. Veja as pessoas por outros ângulos, estimule novos relacionamentos e deixe-os evoluírem. Se você contempla novo compromisso de longo prazo, pergunte-se se irá se sentir à vontade quando o curso natural dos eventos exigir transigência e rotinas. Já pensou na atração sexual? Você está desprezando as preferências sexuais, as diferenças culturais ou as necessidades financeiras por pensar que seu senso de responsabilidade de amante lhe dará estabilidade. Você está racionalizando por estar indócil? Pare e pense. Pensa em se divorciar? Faça-se algumas perguntas. Você está empacado em seus desejos momentâneos? Esqueceu os motivos que, antes de tudo, levaram-no ao casamento? Você pode querer liberdade agora, mas pode estar procurando-a nos lugares errados. Em vez disto, procure dentro de você mesmo. Os pontos de referência da infância podem motivá-lo a querer ficar só, desembaraçado das responsabilidades com a família ou com os amores, pelos motivos errados, ou você pode perceber que seu compromisso inicial foi assumido por motivos errados. Quando lhe oferecerem novo emprego, verifique os benefícios de saúde, pensão e férias. Antes de ficar tentado a abrir mão da segurança pela qual você trabalhou, reflita e planeje. Na verdade, talvez você não precise semear novamente ou cultivar nova posição. Veja-se uma flor silvestre entusiástica, versátil e adaptável, reconhecendo ao mesmo tempo que sua atitude pode fazê-lo sentir-se uma erva daninha. Mas lembre-se sempre de que uma erva daninha é uma flor que está no lugar errado. Cate com cuidado seus canteiros de flor. Automotivação juventude. Quando pequenos, o ímpeto número 5 que estas crianças sentem é o de serem curiosas, ativas e livres de restrições. Quando repreendidas, ou ficam entediadas, ou temperamentais. As crianças número 5 precisam aplicar seu entusiasmo e energia de maneira estimulante mental e fisicamente. Estes jovens são inconformados, impacientes e ousados. Por conseguinte, quando cercados de autoridades pragmáticas, fixadas em rotinas e solenes, serão imprevisíveis ou selvagens. Os 5 querem liderança progressista, imaginativa e de mente aberta. Os pais podem descrever seu filho número 5 como ávido, exuberante e espontâneo. Estas palavras definem o jovem quando cercado de autoridades polivalentes, adaptáveis e alertas. Se a capacidade inquisitiva dos 5 for considerada aborrecida, e os pais desconsiderarem sua necessidade de aprender por tentativa e erro, a criança pode conformar-se e temer assumir riscos. O jovem M número 5 quer sair em busca de aventura, quer agarrar todas as oportunidades de experimentar e quer demonstrar seu novo interesse. Quando esta criança, cujos sentimentos se enraizam na sensualidade, é forçada a disciplinas exigentes, ficará sem propósito. Em outras palavras, o 5 restringido indica indocilidade razoável. As crianças número 5 precisam de saídas para exibir sua flexibilidade, suas capacidades promocionais e sua natureza gregária, leem personalidade múltipla e por isso são capazes de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Suas habilidades naturais devem ser canalizadas visando a empregar e completar sua aguda percepção das pessoas. Atividades como caminhadas, viagens de automóvel, aulas de trompete, sinos ou viola, ou uma mudança em qualquer rotina, darão boa utilidade a estas mentes ávidas. Os 5 assimilam conhecimento de toda experiência mas, assim que compreendem algo, entediam-se logo. Os 5 não querem praticar ou ensaiar para atingir ou manter alguma meta. Se estas crianças não virem parcimonia, discernimento e temperança, podem ter o problema de aceitar muito pouca responsabilidade na maturidade. Os 5 têm interesse legítimo em tentar tudo ao menos uma vez. Como são demonstrativos, formais e altivos, as expressões de aprovação podem não satisfazer a sua necessidade de dar e receber carinho. Gostam de travessuras, piadas, festas e surpresas. As pessoas de linguajar simples, as novas ideias e as incursões ao desconhecido tentam-lhes a concentração.
O voluntarioso número 5 quer sentir-se emancipado. O indivíduo inclina-se a inventar métodos ou a usar, para outros fins, um brinquedo ou ferramenta existente. Pode intimidar-se diante de sistemas educacionais rígidos e de jogos com regras, como também ao seguir um líder, e prefere explorar atividades menos maçantes. Recreações não confinadas e atuais ocupam-no temporariamente. Quando apanhado burlando alguma regra ou se afastando de sua área normal de brincar, pedirá desculpas com um conto de fadas capaz de envolver o ouvinte incauto. O 5 promove-se com discernimento a que é difícil resistir e acha complicado esperar autorização quando tem uma ideia. O jovem ou adulto número 5 não pode ser enquadrado em pensamentos ou ambientes estruturados. Os esportes, a política estudantil, o jornalismo, a ciência e as artes, na mente do adolescente número 5, podem hoje ocupar o primeiro lugar, amanhã, o segundo. Um membro do sexo oposto pode ser seu rival se almejar a supremacia usando outros interesses. O 5 pode ser o macho ou a musa sexual da Tura. Uma aventura a cavalo, em motocicleta, ou desafiando o grande espaço aberto pode aumentar sua reserva de experiências de vida. O 5 tem impulso contínuo de passar de algum fascinante desconhecido a outro, e raramente relaxa sua necessidade de expansão. É melhor ensinar aos jovens 5 esperar o inesperado e economizar dinheiro para viagens. Apenas viagens rápidas, empregos curtos e passatempos inconvencionais satisfazem a necessidade de arriscar dos adolescentes número 5. Descobrem o mundo fuçando-o e devem ser estimulados a investigar. Entretanto, quando o número 5 for também um número desafio, envolvem-se em projetos antes de examiná-los. Os portadores do desafio número 5 raramente aprendem com os livros, com os erros do passado ou observando a experiência alheia. Ao contrário, o 5 equilibrado investiga os erros do passado e aprende com eles. Se os jovens número 5 tiverem significados numéricos mais práticos em outros aspectos de seu mapa, estes vão afetar a imprevisibilidade destes jovens, que mesmo assim vão encontrar meios de expressar seu desejo de liberdade e de interesses não tradicionais por meios inconvencionais. Quando adolescentes, os números 5 passam rapidamente de um interesse a outro. Quando adultos mutantes, os 5 podem não querer ou precisar de educação acadêmica ou de plano definido. Pais alertas compreendem que estes promotores inteligentes serão capazes de aprender ou ganhar dinheiro numa variedade de coisas que lhes interessem. Quando os 5 decidem que é preciso a especialização acadêmica, fazem-na num piscar de olhos. Entretanto, a falta de educação formal jamais impedirá que cumpram suas metas. Eles são espertos. Maturidade. Os adultos 5 querem permanecer jovens, instigantes e em movimento. Os 5 são empreendedores, precisam encontrar saídas para sua curiosidade e usar seu entusiasmo para inspirar outros a experimentarem rumos desconhecidos ou a sondar as profundezas. Querem sentir-se desimpedidos, livres de responsabilidade, com a mente aberta, e um pouquinho inconvenientes. Se isso parece pouco inconvencional, o é, assim como eles o são. Os 5 costumam ser catalisadores de mudanças na vida dos outros. Tentam tudo o que é novo para a raça e aproveitam as especulações. Depois de avaliar com rapidez e inteligência tudo o que querem saber, os 5 entusiasmam todos, entediam-se e prosseguem. São os fazedores que abrem os olhos dos observadores. Sua capacidade de pensar e agir de maneira não tradicional fizeram a história da publicidade, do cinema e da política. As pessoas número 5 não gostam de ser antiquadas, sem vida ou estagnadas. Amantes ou companheiros raramente monótonos ou desapaixonados proporcionam emoção quando sabem que nada é esperado deles. Os 5 não podem ter suas tarefas delineadas, e não serão arregimentados. Toda data ou ano de aptidão física novo, um seminário de aperfeiçoamento ou uma intriga externa dominará seus interesses. Quando equilibrados, estes indivíduos adaptam-se a qualquer situação, assimilam facilmente o conhecimento e fomem, tão expectativas ousadas. Quando em fase de formação, os jovens aprendem a ser destemidos, amistosos e flexíveis. Capazes de seguir seus instintos naturais,
Os adultos número 5 são pais espontâneos, energéticos e informais. Os objetivos materiais não governam os números 5. Em primeiro lugar em sua lista de necessidades, o dinheiro entra e sai espontaneamente. Os 5 sentem-se à vontade com pessoas que trabalham em ocupações não tradicionais e são do tipo tudo que entra sai, gastadores exuberantes. Os números 5 são pessoas amistosas, desportistas e com ideias fecundas que estarão dispostas a investigar sempre que acionadas pela intuição. Quando solicitados a ajudar, os números 5 respondem aos amantes, companheiros e sócios com palavras diretas, avaliações abalizadas e conselhos progressistas. Os 5 gostam dos desafios mentais, das insinuações sexuais e das competições físicas. Quase sempre desligados em relação a procedimentos, horários e obrigações domésticas, têm o seu próprio relógio. De modo a compensar esta tendência, os 5 preferem desposar pessoas práticas e esperar que os outros sejam flexíveis e entendam-lhes a curiosidade insaciável. E possível é esperar que os 5 carinhosos e participantes surpreendam os entes queridos com passagens para o Tahiti ou com uma banheira de hidromassagem em forma de coração. Os 5 não precisam de motivo para presentear. Um problema de quem tem automotivação número 5 é o medo de ficar amarrado. Pensam que, se estabelece inconvencionalmente, seu estilo ficará atrofiado. Os relacionamentos comerciais, sociais, íntimos e familiares devem adaptar-se à sua cadência rápida e suas ideias mutantes. Com o passar do tempo, várias pessoas e experiências atiçam-lhes a fantasia. Retém qualquer coisa ou pessoa que não possa ser assimilada ou esquematizada e esquecem facilmente as experiências desagradáveis. Os 5 equilibrados vivem o agora. Os números 5 não se preocupam, não reclamam e nem se amofinam para pagar as contas em dia. E não se incomodam com o que os outros pensem. Os 5 jamais envelhecem, permanecem jovens, procurando envolver-se sempre com novos interesses progressistas. Raramente permanecem num mesmo lugar tempo bastante para afirmar sua reputação, a menos que fiquem conhecidos por aparecer e desaparecer inesperadamente. As pessoas sagazes, sensuais e que intrigam a mente fazem-no parar e prestar atenção. Os 5 gostam de gente, e ajustam-se a qualquer lugar. De modo geral, as roupas espalhafatosas, os carros velozes e os encontros com o imprevisível sexo oposto fazem-nos sentirem-se sensuais e animados. Os 5 sentem atração por hotéis, barcos e aviões. Orgulham-se de precisar apenas de uma valise de roupas ou da mala do automóvel para viver. Os 5 adoram viajar e estão sempre com o passaporte atualizado. São inconformados e infalivelmente se rebelam. Os números 5 individualistas não têm paciência para viajar de metro desde as áreas residenciais onde vivem, e preferem contratar serviços esporádicos e pagar em dinheiro para fugir das contas mensais. Podem não se preocupar com pensões, participação nos lucros ou seguros de saúde. Por displicência, ou dada a inexistência de seguros de mudança de emprego, os 5 podem não precisar pensar em aposentadoria precoce ou tardia. O dinheiro entra e sai para os prazeres e as autopromoções. Os 5 gastam o último centavo no jogo para poder pagar as contas. Não são sempre coerentes, podem manipular com sabedoria situações gratificantes, agarrar alguma oportunidade de curta duração e almejar o próximo intervalo de sorte. O casamento, para os 5 às vezes irrefletido e temperamental, pode ser curto. Se o parceiro for sensível e muito disciplinado, o desejo de liberdade do número 5 causa problemas. Os laços de fidelidade iludem os indóceis, os emocionalmente instigáveis e os inconscientemente egoístas. E preciso pessoa tolerante, autoconfiante e atenciosa para conservar relacionamento duradouro com o número 5. A fim de manter o equilíbrio, entretanto, pode haver, no mapa do número 5, outros significados numéricos de raízes domésticas que acrescentem a capacidade de assumir compromissos excitáveis. Antes de fazer algum contrato vitalício, o número 5 deve anotar e comparar seus próprios números com os básicos do mapa do parceiro. O casamento de 2 motivações 5 começa e termina com aventuras sexuais.
Pode haver muitas separações e reconciliações arrebatadoras e maravilhosas. A união de duas pessoas que não se sentem à vontade diante da responsabilidade, cujas decisões espontâneas tendem a causar acidentes e são apaixonadas pela emoção, pode não durar tal desvario. Este duo dinâmico será excêntrico, muitíssimo complacente e imprudente. Os dois querem raciocínio livre, eivado de caprichos, mutante, no qual se escoram. Se um dos dois compactuar, ambos vão entediar-se. Esta combinação, portanto, não serve para a jornada longa, seja nos negócios ou nas travessuras. Autoimagem juventude, deitados na cama, ouvindo música e pensando como vou ser quando crescer? Como vou andar, me vestir e falar, os jovens números 5 veem-se demonios e enlouquecidos. Sonham em levar uma vida sem estorvos, de descobertas a esmo e inconvencional. Os meninos veem-se ganhando o maior prêmio lotérico do país e gastando-o todo em prazeres. As meninas veem-se viajando pelo mundo, conhecendo pessoas mitificadoras e dirigindo a atenção para onde quer que as leve o prazer devagar. As crianças com autoimagem 5 podem ver-se aventureiros desimpedidos, destemidos e símbolos sexuais provocantes. Os 5 podem parecer crianças ávidas, naturais e ousadas, com inteligência para conviver com amigos e autoridades. Quando os 5 dizem que querem ser marujos mercantes, pilotos ou contatos publicitários, veem-se na posição conveniente à sua versatilidade, criatividade e às suas ideias progressistas. Quando vivem de acordo com a autoimagem, estes indivíduos serão os primeiros a experimentar novos alimentos, a pular numa piscina para medir a profundidade ou a fazer amizades com estranhos. Parecem sempre dispostos a tocar, saborear, sentir, ouvir e cheirar tudo que a vida tem a oferecer. Os jovens cujos sonhos baseiam-se no significado do número 5 podem ser aventureiros demais e criar confusão. Afirmam-se para ter liberdade de escolha e ação. Seu aspecto conjunto é fora do comum, são de parar o trânsito. Os números 5 podem usar trajes inconvencionais, futuristas, de estilos múltiplos, e preferir as cores elétricas ou as combinações dinâmicas. Quando em sintonia com a autoimagem, o senso de estilo dos 5 concentra-se em tudo que lhes permita parecerem divertidos, não confinados e prontos a entrar em ação. Pouco devotados às disciplinas e pouco reprimidos nas conversas e no físico, as expectativas juvenis dos 5 mudam com frequência. Os jovens 5 parecem relacionar-se com todos que encontram, e de modo geral o fazem. Maturidade. Quando sai do elevador ou entra numa sala, antes de a personalidade ou o intelecto entrar em ação, o adulto número 5 emite vibração provocadora, não tradicional e sociável. Sua atitude indica personalidade vibrante, e parece disposto a tudo. A primeira impressão que dá é energética, às vezes animada e sempre decidida. Se os números da automotivação e da autoexpressão forem introvertidos ou convencionais, os 5 apresentam aspecto bem vestido e colorido. Os estilos do trajar, a postura e a atitude não indicam necessariamente sua autoimagem sensual ou aventureira. Quando os 5 usam a cor turquesa, a autoimagem realça, pois o turquesa implica em docilidade e estímulo. De modo geral, um número 5 destaca-se na multidão, apresentando em essência fisionomia inconvencional, agressiva e sensual que o público vai observar. E desejo íntimo do 5 causar impressão sedutora e de mente aberta. O número 5 jamais parece outra pessoa, aparentando estar sempre disposto a embarcar em alguma aventura emocionante, seja em qualquer situação nova ou rápida. Os adultos número 5 percebem-se fanfarrões. Quando vivem de acordo com a autoimagem, sua primeira impressão implica tendência para fazer camaradagem com todos. O número da autoexpressão pode governar a primeira impressão desde que códigos de trajar conservadores ou uniformes sejam indicados nas descrições de carreiras constantes no significado do número. O número da automotivação pode influenciar o vestuário do portador quando este está relaxado e fazendo o que quer fazer. Entretanto, quando o indivíduo vive de acordo com a autoimagem, não exibe as cores ou os estilos correspondentes indicados pelos números em outra parte de seu mapa numerológico. Autoexpressão juventude.
Os adultos acham óbvio quando as crianças têm a autoexpressão número 5. Quando crianças, os talentos número 5 baseiam-se na curiosidade, desvencilham-se das restrições, animam-se cedo e encostam o dedo no forno para ver se está quente. Como os 5 costumam aprender apenas com a experiência e logo se entediar, mantém os pais fisicamente operosos e mentalmente alertas. Quando crescem, os 5 não seguem instruções, não ficam parados nem aceitam rotinas rígidas. Para driblar os problemas, seduzem disciplinadores e professores. Pessoas prestativas, férteis em soluções e mexeriqueira estão sempre ávidas a adicionar entusiasmo aos projetos familiares. E difícil não ficar surpreso com sua inteligência, inventividade e adaptabilidade. Sem a intenção de ser imprudente, o número 5 empreendedor pode, com sua capacidade de solucionar e agregar, convencer os iguais e adultos a mudar ou romper normas e regulamentos. Toda ideia original e complexa pode ser promovida com cuidado e vendida com habilidade. Aos pais sérios, voltados para as rotinas e práticos, o 5 pode parar de ser demasiado mutan, questionador e ingovernável. Os adultos que buscam experiências, são espontâneos e flexíveis, por outro lado, aceitam o número 5 como um viajante bem-vindo a quem provavelmente permitirão assumir alguns riscos. Os talentos número 5 podem levar estas crianças a combaterem o sistema educacional convencional e a tentar fazer com que cada dia seja diferente. São bons vendedores e têm o carisma para levar os amigos a explorar com eles interesses não acadêmicos. Serão adultos mais estáveis e menos frustrados se estimulados cedo a enfrentar desafios múltiplos além das obrigações escolares e domésticas. Costumam os números 5, com muita frequência, se conformar e não manter ou completar os compromissos. Quando tentam ser tradicionais, os exclusivos número 5 tornam-se entediados paus para toda obra, dominando ou não algum ofício. Quando adolescentes, estes individualistas irregulares podem ser chamados sub-realizadores. Não se concentram por muito tempo e podem matar aulas. Entretanto, as autoridades notam que são inteligentes e espontâneos solucionadores de problemas e benfeitores afetuosos. Quando estimulados a impor sua própria cadência, são capazes de ser tudo o que querem ser. Em outras palavras, os 5 são excelentes quando interessados. Os 5 são oportunistas no sentido positivo, devem agarrar toda oportunidade para acumular experiências. As férias escolares, quando passadas em viagens que permitem conhecer pessoas de várias origens, abrem horizontes para suas mentes inquisidoras. Os esportes, as artes e os interesses técnicos podem ser entusiasmos duradouros mas, enquanto durarem, os 5 serão competidores apaixonados. Os 5 não são planejadores, mantenedores ou reis materiais controlados. Não, são exímios ou produtivos quando têm uma ideia curiosa. São capazes de cumprir as obrigações, mas podem parecer irresponsáveis, comodistas ou extravagantes quando inundados em controles ou responsabilidades. Os 5 precisam de liberdade física e mental. Os jovens número 5 com iniciativa não hesitam e demonstram capacidade de liderança, embora possam não usá-la quando forçados. Afirmam-se quando se interessam por carreira que ofereça mudanças diárias, estímulo e a oportunidade de mostrar seu talento para compreender o que os outros pensam e como agem. Os jovens número 5 mudam os hábitos de comer e vestir a cada nova experiência. Repetir alimentos ou estabelecer modo de vestir é raro. De modo geral, os jovens adultos número 5 experimentam vários restaurantes, novidades e modas. Sentem-se à vontade em trabalhos que lhes permitam vestir-se confortáveis, naturais e interessantes. Podem não ser elegantes, convenientes ou eficientes, mas serão sempre alvo de comentários. Crianças, adolescentes e jovens devem merecer tempo e autonomia para descobrir como vão funcionar mental, física ou emocionalmente no plano profissional. Os 5 podem trilhar toda a gama de experiências e vir a ser psicólogos, atores ou líderes civis de destaque. Sua personalidade multifacetada, sua mente rápida e sua capacidade natural para promover ideias ousadas podem ser espantosas. Maturidade, ocupações sugeridas, ator,
conferencista, escritor, produtor teatral, promotor de eventos, publicitário, vendedor ambulante, especialista em relações públicas, agente de reservas, político, contato publicitário, advogado, psicólogo, diretor de pessoal, engenheiro projetista, inventor, investigador, detetive, inspetor de seguros, repórter de jornal, fotojornalista, piloto, piloto de provas, comissário de bordo, agente de viagens, guia turístico, diretor de cruzeiros, marújida, marinha mercante, explorador, fuzileiro, eletricista de automóveis ou aviões, engenheiro de locomotivas, chefe de cozinha, provador de vinhos, balconista de bar, garçom, garçonete, caminhoneiro de longa distância, vaqueiro, cavaleiro de rodeios, químico, proprietário ou artista de circo, croupier profissional de 20 ou de dados, artista de teatro de revista, motorista ou proprietário de táxi, limusine ou ônibus, corretor, agente de bolsa ou seguros, empresário, vagabundo de praia, urfista, jogador, vigarista ou mendigo. Opções: as carreiras indicadas pelo significado do número da automotivação, mesmo que não usem os talentos imediatamente disponíveis, permitem ao indivíduo sentir-se à vontade. As carreiras indicadas pelos significados numéricos da autoimagem estimulam o indivíduo a viver os seus sonhos juvenis. As carreiras indicadas pelo significado do número do destino, quando este não for igual ao número da autoexpressão, exigem que o indivíduo aprenda com as pessoas e experiências que encontrar. Quando os números da autoexpressão e do destino forem iguais, os talentos do indivíduo serão precocemente reconhecidos e utilizados. Maturidade. Análise da autoexpressão. Os indivíduos número 5 têm potencial para serem recompensados financeiramente por sua capacidade de capitalizar as oportunidades espontâneas, inconvencionais e mutantes, e podem conseguir o reconhecimento de seu talento ao determinar as causas de problemas existentes. Os 5 compreendem a natureza dos elos ausentes e as necessidades de todos os tipos de pessoas. Atraem cargos que oferecem sensualidade, personalidade e horários ou oportunidades diferentes. As comunicações são amistosas, não premeditadas, inquisidoras e exuberantes. Os 5 são rápidos, expansivos e polivalentes. Descobrem-se centro das atenções quando se promovem ou algum produto. Os talentos número 5 são solucionadores de impasses. Raramente se envolvem com as profissões e os negócios mundanos. Os 5 aceitam as pessoas e experiências à primeira vista. Estes ousados indivíduos não são frugais, cautelosos ou desatualizados quando se promovem ou os outros. Especuladores talentosos, os 5 sabem que é preciso dinheiro para ganhar dinheiro. De modo geral, com suas ideias fecundas, podem saltar de um emprego a outro. Sempre em busca de aventura, os 5 preferem o desafio de gordas comissões prometidas a rendimento anual garantido. As rotinas diárias os enlouquecem, e largarão todo emprego que for muito previsível. No meio profissional, estes sedutores imaginativos, inteligentes e talentosos só malham em ferro quente. Os talentos número 5 equilibrados sabem fazer o trabalho parecer brincadeira. São energéticos, interessados e dispõem-se a tirar férias quando estão inativos. Desafiados pelo número 5 ou encurralados por pensadores ou obrigações tradicionais, estes indivíduos podem tornar-se extravagantes, irresponsáveis e confusos. Quando uma profissão exige atitudes firmes, conservadoras e formais, os números 5 podem ter problemas para levá-la a sério. Os 5 logram maior êxito quando interagem com pessoas que os desafiam. Nunca sabem o que irão fazer a seguir e não se pode contar com eles para sistematizar ou pensar melhor. São empregadores afáveis, que pensam livremente, têm iniciativa e respondem com perspicácia e abordagem direta. Empregos inconvencionais deixam os mutantes no MRO5 indefinidos quanto à segurança futura. Os 5 devem tentar manter-se em campo único visando a criar experiência e reputação de responsáveis, pois quem é maníaco por viagens, gente progressista, desimpedida e espontânea não constrói o futuro sem riscos.
Se os significados do número da automotivação e ou do destino indicarem atividade ordeira, automartirizante e desinteressada, os que têm a autoexpressão número 5 terão que se superar para suportar os confinamentos. Os realizadores número 5, apoiados pelos números compatíveis 1, 3 e 9 em outras partes de seus pais, não entram em conflito com sua própria necessidade de liberdade. Não acostumados a serem diligentes, carregar fardos pesados ou apoiar a fama alheia, os talentos número 5 trocarão de cavalo no meio do rio e cavalgarão correntezas até encontrarem praia pessoal mais promissora. De modo geral, os 5 não são muito complacentes com as drogas, as bebidas ou a sensualidade, embora alguns o sejam. Os aspectos negativos deste número exigem autodisciplina para evitar que esqueçam os erros do passado. Os 5 negativos tendem a agarrar-se a propostas perdedoras, empacando em interesses momentâneos e não investigando ou arriscando no longo prazo. Talentos que inspiram decolagens estimulantes, frequentes e questionáveis são os que mais proporcionam alegres despedidas, ou então derrubam de vez. Aqueles que têm a autoexpressão número 5 devem saber preservar o entusiasmo, o humor e a adaptabilidade, sem deixar que transbordem. Destino não nascemos sabendo o que a vida tem a oferecer. Os indivíduos com o destino número 5 aprendem a desenvolver a flexibilidade e a versatilidade e a tirar proveito das especulações. Encontre as pessoas e experiências que lhes ensinam a valorizar os estilos de vida inconvencionais e as oportunidades inesperadas, e a reconhecer a diferença entre a indocilidade construtiva e a improdutiva. Este destino implica a vida de mudança, curiosidade sexual e trabalho ou fruição não tradicional. O resultado é um temporão jovem, entusiástico e ávido para tentar tudo ao menos uma vez. Para aproveitar ao máximo a capacidade de previsão da numerologia, o número 5 deve ter mente aberta, ser multifacetado e livre para experimentar. Os 5 podem ter profissões ou casamentos múltiplos antes dos 36 anos de idade. Podem ser filhos de pais inconformados que desprezam a educação formal e aprendem na escola da vida ou, então, a vida pode vir repleta de aventuras emocionantes que podem deixar o jovem impaciente com os métodos progressistas tradicionais. Os destinos número 5 jamais se apegam às coisas materiais ou a pessoas sem sentimentos e limitadas por obrigações e responsabilidades. Os 5 podem não encontrar o sucesso trabalhando em horários tradicionais ou em profissões convencionais. Podem descobrir que as oportunidades lhes chegam pela porta dos fundos ou pipocam de fontes improváveis. Devem planejar para prosperar com autopromoção, ideias flexíveis e métodos imediatos. Possibilidades ilimitadas são oferecidas aos 5 durante a vida. Alguns exemplos de indivíduos com este destino errante são os vendedores ambulantes, James Bond, o agente 007, Ian Fleming, e o espirituoso Joe Carson, que atrai a atenção de todos. Os muitos talentos do Sr. Carson e seu faro para ganhar dinheiro, e perder, no divórcio, são um padrão comum ao destino do número 5. Com o tempo, os 5 aprendem a gostar de trocar experiências, mas tornam-se precavidos com as finanças no que diz respeito à liberdade de viajar ou de se soltar. Os 5 devem ser receptivos a toda oportunidade que surgir. Devem aproveitar ao máximo as surpresas e alardear ao mundo todo novo empreendimento. A curiosidade insaciável do número 5 trará para o portador deste destino a reputação de ser catalisador de mudanças na vida dos outros. Os 5 positivos jamais emperram o pensamento ou envelhecem. Podem preferir um caminho seguro, permitindo que apenas as pessoas e as situações irresistíveis levem-nos a um passeio na montanha-russa. Todo interesse pode trazer fama, fortuna e divertimento se for tratado com engenhosidade. Não há limitações à liberdade oferecida por este destino. Apenas a estagnação e o medo de arriscar retardam seu progresso positivo. Os portadores do destino número 5 são mais aptos a se tornar oportunistas num mundo que é a sua concha. As pessoas estilizadas, atualizadas e que pensam livremente abrem as portas para os 5 de mente aberta, enquanto as pessoas sinceras, rústicas, vigorosas e sensuais acrescentam colorido e ternura às experiências dos 5. Os 5 não levam vidas entediadas e diligentes, pois se emancipam das responsabilidades mundanas,
suas vidas são salpicadas de caprichos, alegria e paixões originais. Os números 5, de acordo com suas características, podem levar a vida na raia rápida, mas suas enormes possibilidades poderão com certeza levá-los a ser boas vidas ou a desenvolver o gosto insaciável pela emoção. Quando os números 5 percebem que podem lidar com todas as incertezas, adotam a cadência apropriada. Não se deve dizer aos números 5 equilibrados que algo é impossível. Eles são capazes de fazer ou ter tudo o que veem. Mas um amor, uma profissão ou um emprego são impossíveis de imaginar para estes curiosos e ardentes amantes da vida. Os 5 não se devem concentrar em manter os relacionamentos da infância, adquirindo títulos vitalícios de clubes de saúde ou formando elos emocionais com as posses materiais. Os 5 estão programados para experimentar as coisas desconhecidas. As pessoas número 5 estão sempre, e de modo coerente, passando por transições. Criam problemas custosos e demorrados quando fazem liazins de longo prazo, colecionam ativos materiais ou são possessivos. É difícil para eles possuírem alguma coisa para sempre ou deixar que alguém os possua. Os 5 devem seguir um interesse vivaz, qualificar-se, cumprir uma meta e seguir adiante rumo a novos desafios. Sem a intenção de serem livres e fáceis, descobrirão que o destino não lhes trará compromissos ou responsabilidades que os amarrem. Quando um número 5 tenta estabilizar o caminho que lhe é dado, descobre que a hesitação, os hábitos de fuga ou um emprego de 9 às 5 não elimina as surpresas e as incoerências. O tempo gasto tentando frustrar as mudanças da vida resultará apenas em sentimentos de inadequação. De modo geral, o portador deste destino pensa como é possível alguém viver na mesma casa a vida inteira, planejar as férias e ser um cidadão aposentado na velhice. Com o tempo, o expansivo número 5 pode ser alvo da inveja de outros portadores de destinos mais seguros e menos aventureiros. Num destino número 5 equilibrado, o portador arrisca para aprender a liberdade. Com o passar do tempo, o número 5 aprende a depender de seus talentos e versatilidade para ser o que precisa ser, pode ser um bandido, um mendigo ou um homem de negócios. Ter liberdade é fácil. Saber conviver com ela ou dela beneficiar-se é que é o problema. Influências da data do nascimento no destino maio. Os indivíduos nascidos em maio aprendem na juventude que não podem ser convencionais, amarrados ou materialistas. Estão expostos a situações não rotineiras, a mudanças e a valores flutuantes. Surgem situações que os levam a aprender com experiência e a disciplinar sua indocilidade. Podem haver viagens, altos e baixos financeiros e tentações sexuais na juventude que venham ensinar aos portadores do destino número 5 viverem ao seu livre arbítrio. As liberdades inconvencionais e as interações na infância com várias pessoas engenhosas, adaptáveis e ousadas proporcionam ao 5 base restrita de aprendizado, cujas lições não são esquecidas. A época pode ser lembrada como período para aprender a ter mente aberta, a ser inventivo e flexível. O jovem quer satisfazer sua curiosidade, portanto, se sofrer de inatividade ou sua índole inteligente e questionadora concentrar-se demais, pode tornar-se desapaixonado e despropositado. Para aprender a sustentar-se, o jovem número 5 deve ter iniciativa, deve adaptar-se às oportunidades espontâneas e promover talentos e ideias. As pessoas nascidas em maio raramente fincam alicerces que garantam a estabilidade futura. Aprendem, sim, a entender a natureza humana e a ser companheiros agradáveis, alertas e divertidos. Dia de nascimento, 5, 14, 23. O número do dia de nascimento tem influência na personalidade e no destino. Durante a meia-idade, atrai pessoas e experiências que exemplificam o significado do número. O ciclo de produtividade da meia-idade começa com a maturidade. Vai aproximadamente dos 28 aos 55 anos de idade e coordena-se com o destino neste período. O significado do dia do nascimento adiciona seus traços e experiências de caráter à análise numerológica do indivíduo. As pessoas nascidas em 5, 14 e 23 do mês, além dos traços de caráter delineados pelos significados do número para o nome, são multifacetadas, imediatistas e entusiastas inconformadas.
podem não se sentir felizes quando confinadas, ou à vontade com os tradicionalistas desanimados ou estagnados. Os indivíduos nascidos nestas datas querem liberdade, independência e oportunidades de progresso. Entre aproximadamente os 28 e 55 anos de idade, o ciclo de 27 anos de produtividade no destino, a vida oferece oportunidades adicionais de tentar reduzir as limitações e de viajar mental e fisicamente. A atenção aos estilos de vida, às pessoas e experiências desconhecidas permite que a pessoa continue a expandir sua capacidade de analisar o caráter e se sinta à vontade em qualquer ambiente. O indivíduo não deve condenar o que é diferente sim experimentar tudo, absorver a experiência, informá-la aos outros e assumir riscos que valham a pena. Ano pessoal número 5 é o quinto no ciclo de 9 anos de experiência que resulta no apuro e na qualificação do desempenho baseados nas metas estabelecidas no primeiro ano. E hora de fugir das rotinas, tendo em mente as avaliações práticas do ano anterior, quando maio chegar com os prazeres sexuais e as transições. Para a maioria, é época de cadência rápida, repleta de pessoas e cenários novos, que visa semear curiosidade, acrescentar versatilidade, resultando em perspectiva mais ampla. Para os demais, o ano concentra-se em acomodar um sentimento indócil que começou em outubro do ano anterior. E um ano energético para aprender com a experiência, descartar as velhas ideias e pensar em ver as metas de longo prazo sob ângulo diferente. É preciso ter em mente as ambições materiais ao arriscar nova abordagem aos negócios, à casa e ao estilo de vida. É preciso arriscar nas incógnitas e não ter medo de tomar decisões espontâneas. Não é ano para se comprar casa ou assumir novas responsabilidades. Para aproveitar ao máximo este ano, é preciso aliviar as obrigações do trabalho diário e eliminar os estorvos práticos e emocionais. Abordagem voluntariosa, vigorosa e original às muitas possibilidades oferecidas deve fazer deste um ano vivaz. Não temo experimentar os estilos de trajar, os alimentos ou as preferências do momento. Reconheça esta chance única, em 9 anos, de satisfazer um pouco mais os seus desejos, de ser informal e gregário. Vá a todos os lugares. Faça tudo. Atraia a atenção. Não planeje demais nem tenha horários rígidos. Os planos serão alterados, e os horários vão mudar. Espere apenas o inesperado. Acolha de bom grado esta oportunidade dourada de trabalhar menos, e ainda assim, prosperar. Malhe em ferro quente. Este ano inclui alguns lances de sorte para quem estiver disposto a abrir espaço para métodos, ideias e filosofias incomuns. O ano 5 vai testar a capacidade de um indivíduo sentir-se livre, à vontade, e mesmo assim continuar construtivo. Entenda que o progresso depende de tolerância e de aproveitar as novas experiências, e não antecipe o resultado final nem prejulgue como as pessoas vão interagir. A atitude é muito significativa, é melhor nadar a favor da maré. As atividades sociais proporcionarão contatos com pessoas impulsivas, desimpedidas e dinâmicas que indicam a disponibilidade de novos rumos. Mudanças de residência, na família ou nos negócios podem aparecer do nada ou se manifestar como resultado do planejamento do ano anterior. Sejam as mudanças boas ou más, você é quem sabe. As pausas no desempenho diário ou no curso natural dos eventos devem ser consideradas transições que levam ao crescimento. Se casado, espere reavivar-se o enfoque sensual. Se é solteiro, espere conhecer estranhos divertidos, provocantes e extraordinários. Se um amante ou amigo continuar em cena em abril do ano seguinte, você pode contar que os interesses extracurriculares vão atrapalhar a concentração nos estudos. Nos negócios espere fazer publicidade, atraí-la e fazer mudanças. E hora de dobrar os regulamentos. As pessoas que vicejam no sistema, na ordem e na responsabilidade vão sentir-se ameaçadas. Quem tiver mente aberta vai aproveitar muitíssimo. Os esforços feitos nesse ano determinam o alcance das ambições colhidas nos próximos 4. Mês pessoal número 5 em qualquer ano pessoal propicia a oportunidade de fazer transições e mudanças. Ideias extravagantes,
Viagens e o impulso para reduzir a responsabilidade devem ter prioridade máxima. Pontos de vista estreitos, rigidez e esforços continuados devem ser colocados de lado. O mês anterior foi repleto de realidades e limitações práticas e houve pouco tempo para experimentação. Agora é hora de arriscar o amor e a sorte. Desfrute de emoções, as pessoas novas e as oportunidades que se abrem. Podem surgir situações que exijam seguir o pressentimento. Use este mês para ser empreendedor, experimente algo diferente, algo que atrai atenção, e seja espontâneo. Seja flexível, empreendedor e conserve a mente aberta quando frente a frente com as possibilidades inesperadas. Dia pessoal, acorde cedo ou tarde e aborde com mente aberta as oportunidades inconvencionais de cada hora. Seja indo parar ao escritório, para um dia de folga ou à mercearia, faça-o de modo diferente. Experimente e mude as perspectivas. Vista-se para parar o trânsito, demore no almoço e acolha com entusiasmo tudo o que vier. Seja responsável quando necessário, mas permita-se sentir-se indócil, sociável e sensual. Em outras palavras, espere ser flexível. Mostre a todos que você é o indicado para as guinadas, pronto a assumir a direção em momento de alteração ou mudança de planos. Em seu dia pessoal 5, as pessoas são atraídas pelos predicados físicos, pelas promoções entusiásticas e por toques aventureiros. E dia de sair sem saber quem será sua companheira, ir às corridas de cavalos ou espontaneamente convidar um cliente em potencial para almoçar. Evite ser muito prático, desatencioso, ou determinado a ver resultados tangíveis no trabalho. Os riscos, a liberdade e os bons ventos estão no ar. As saídas para experimentação estão na espera, e está maduro o potencial para os compromissos de longo prazo. Tome a decisão pessoal de fazer alguma coisa que o momento instigue. Use o charme, a perspicácia e as ideias aventureiras para desconcertar alguém, mas abra espaço para a socialização não programada ou para os acasos. Na pressa de fazer as coisas você pode quebrar um prato ou tropeçar nos próprios pés. Tenha cuidado e vá devagar se estiver nervoso, e use tudo o que sabe ao começar novos projetos. Nada será realizado hoje se você não soltar as estruturas e não assumir um novo ponto de vista. Volte-se para as maiores responsabilidades de amanhã, para as obrigações convencionais e para a prioridade dos relacionamentos emocionais, vivendo a recuperar as rotinas e abrir espaço para cumprir os compromissos.